Começando mais um Foi Flow Podcast, nosso podcast de espiritualidade, bem-estar, para trazer clareza e expansão da consciência. Clareza? Hoje, clareza é uma clareza, não pode trazer uma lucidez? Cada uma, hein, Tineu? É, cada uma. Daniela Tineu e meu Siga amigo nossas Marco redes Aurélio. sociais, @foi, deixe fluir, segue, curte e compartilha, porque o YouTube não está entregando e provavelmente depois que eu falei isso ele vai parar de entregar mais ainda. Vamos lá, a narrativa, porque é grande, sensacional. Onde você arrumou esse cara, Tineu? Isso foi um achado, hein? Esse foi um achado. Que a gente tá aqui conversando, que a gente vai querer saber muitas coisas. Vamos sugar ao máximo o garoto. Escritor e mestre em neurociência, reconhecido como a maior autoridade em hipnose clínica da América Latina, que é um tema que eu gosto pra caramba. Eu já fiz algumas sessões, mas eu vou tirar algumas dúvidas. Tendo formado mais de 35 mil alunos em cursos e treinamentos no Brasil e no exterior, co-criador de tecnologia Metacampo, também queremos saber muito sobre isso. Ele une neurociência, hipnose, PNL para desenvolver métodos inovadores que ampliam a performance humana e potencial terapêutico. Sua trajetória começou na adolescência, quando superou a gagueira. Superou bem mesmo. Por meio da auto-hipnose, experiência que motiva... Olha, será que dá curso de auto-hipnose? Sim. Não, porque ainda não apresentei ele, eu posso falar com ele. Experiência que motivou a aprofundar o seu estudo e criar técnicas transformadoras que hoje impactam milhares de pessoas. Autor de 6 livros best-sellers. Quantos livros você já tem, né, Daniela? Nenhum. Tu não tem? Pode ser maroteira, Tineu. Ela tem essa mania de ficar se rebaixando, coitada. Hipnose clínica com PNL, PNL na prática, auto-hipnose terapêutica, arquétipos na prática, afortunadamente e visualizador. Cara, que palavra difícil. Por que você colocou essa palavra, velho? O quê? Visualizar, sentir e agir. É. Deve ser. Afortunadamente é o livro, nome do né? livro dele. É. Ah, o nome do livro? Mas, nossa, que difícil, cara. Eu fiquei gago. Afortunadamente. E o tema de hoje é hipnose, PNL, neurociência e espiritualidade com ele, Lucas Naves. Prazer, é um prazer estar Todo aqui. nosso. Muito bom. Já trouxe uns presentes aqui, ó. Adoro. Olha, Deixa presentes. comigo. Daqui a deixa pouco vamos comigo. mostrar os Não, daqui presentes. a pouco nada, Tineu. Mostra agora os presentes. Daqui a pouco- Vamos lá, A sacola Lucas. É nossa ou tem que devolver? Não, é de vocês. Não, É o kit aí, ó. É o kit, Perfeito. né? Não tem escassez. É afortunadamente, Marco Tem Aurélio. que ser afortunado. tem que ser Afortunadamente. Caramba, que espetáculo. Lucas, vamos lá. Olha Cadê? que lindo. Posso? Olha, box da prosperidade. Nós estamos muito na prosperity, né? Aí A tem gente tá 3 nesse dos meus prosperity. livros que vão tratar desse tema. Abundância, prosperidade. Segundo a neurociências, Bota aqui, a ó. neurolinguística Gente, já vou também. ler. Super presente. Lucas Naves. Como a pessoa adquire esses livros? No meu site, lucasnaves.com.br, tem lá tanto cursos quanto livros. Tá, aí a pessoa... Mas a gente vai falar mais sobre Sim. isso. Vamos lá, Lucas. Você Espetacular, ficou muito mais conhecido com a hipnose, né? Sim. Que é o teu grande trabalho. Sim, sim. E a gente quer falar sobre isso também. Mas a gente quer falar... Vamos começar a falar aqui sobre... afortunadamente, a prosperidade. bora lá. Como que isso está ligado na mente? Como que as pessoas elas podem reprogramar? Como que funciona Você isso? sabe que eu escrevi esse livro, afortunadamente, observando os meus alunos, a maioria dos alunos são terapeutas, e as crenças de escassez que são frequentes, assim. Eu não tenho dinheiro. Eu não tenho paciente. Mas é muito difícil. Mas psicólogo não tem como ganhar dinheiro, né? Você escolheu uma profissão que não vai ganhar dinheiro. Então, crenças. E eu queria escrever um livro que trabalhasse sobre a mentalidade. Existem muitos livros na área de prosperidade que vão muito para o esoterismo e alguns que vão muito para a área de contabilidade, área de matemática financeira. Eu falei, não quero nenhum dos dois. Quero falar sobre crenças, né? Porque eu percebo que os nossos comportamentos, aquilo que a gente faz, sempre é um resultado do nosso sistema base de crenças, né? Sim. Que a gente adquiriu em algum momento da vida. Né? Quando a gente nasceu, a gente não escolheu. Eu quero esta crença. Não, eu quero aquela. A gente recebeu a crença padrão da nossa família, da nossa religião. E o livro, né, o meu trabalho, apresenta uma possibilidade de atualizar isso, né? De aproveitar algumas, porque aprendemos coisas muito bacanas também com o papai, com a mamãe, mas precisamos dar uma atualizada. Né? Tem coisas que não funcionam mais, tem coisas que não fazem com que nós cheguemos em lugares novos. Então, reprogramar essas crenças e criar um estado interno propício para você realmente realizar alguma coisa é fundamental. Então, nesse livro eu vou abordar isso. Tem mais 2 aí que são Visualizar, Sentir e Agir. Visualizar, sentir e agir. Esse é o livro que eu... Esse
De todos os Tá meus livros é o que eu mais gosto, né? Esse Olha. aqui. Esse E o visualizar, Arquétipos sentir na Prática. e agir, Calma, ele tá calma. meio ligado à lei da atração. Eu desmistifico a lei da Isso. atração Olha aqui. que legal. Porque eu percebo que existem algumas coisas dentro do tema lei da atração que, quando foi passado isso no filme The Secret, passou de uma maneira um pouco infantil e negligenciou algumas coisas, né? Como o poder da ação, por exemplo. Então, eu falo muito aqui sobre o poder da ação, né? E na ótica da neurolinguística e da neurociências, né? Mostrando que é possível, sim, você realizar grandes objetivos, né? Mas não basta só você ficar meditando na pedra filosofal, achando que as coisas vão cair no seu colo. Então, tem planos de ação, tem estratégias e muito mais, né? Para que você possa realmente tornar aquilo factível. Porque era uma coisa meio fantasiosa, né? Tipo, você para e você dá comando sem O parar cheque e vai uma chegar na hora- sua casa, você faz o cheque vai vir. Não, e vai vir da onde? Exato. Então, por exemplo, tem 3 perguntas que a gente tem que responder. Que é o como, quando e onde. Tem alunos que chegam para mim e falam, poxa, professor, eu queria tanto dar um curso como você, sabe? Eu já viro para ele e falo assim, quando? Aí eles travam, né? Põe data. Qual data? Falamos disso no carro. Quando? Onde? Eu não sei. Define um local. Já tem data, já tem local. Agora, como? Como é a estratégia? Como que você vai divulgar isso? Foi assim que eu comecei a dar cursos. Ninguém me chamou para dar aula. Eu peguei, reservei 4 hotéis em 4 cidades diferentes. Comprei as passagens de avião. Eu não tinha um aluno. Aí que eu fui atrás dos alunos. Olha, Você entendeu? boa Hoje as dica, pessoas me chamam para palestra, mas assim, no início eu mesmo promovia tudo. Eu escolhia, quero falar desse tema nesta cidade, neste local, neste dia. Enquanto os seus sonhos não tiver meta, não tiver prazo, eles ficam no mundo abstrato, né? Abstrata. Então, quando você define, seja para emagrecer, seja para conquistar um bem financeiro, seja para uma realização, você coloca a data, aquilo para o seu cérebro é didático, porque você vai ter que se esforçar agora para concluir aquela atividade ou para pelo menos chegar próximo a ela. Aí muitas pessoas até respondem, ok, vou definir então. Quero emagrecer tantos quilos até tal data, onde? Quero fazer a dieta em todos os lugares possíveis. Mas aí quando chega no como é onde a maioria trava. Sim. Porque o como tem a ver com a estratégia por detrás daquilo que você vai fazer. Existe uma matéria dentro da programação neurolinguística que se chama boa formulação de objetivos, né? A PNL fala que um objetivo, para que ele se realize, ele tem que ser muito bem formulado. Então, primeiro, ele tem que começar falando no positivo, não no negativo. Então, às vezes você pergunta para a pessoa, o que você quer? Aí ela fala assim, eu não quero mais me relacionar com um homem tóxico. O foco dela está no homem tóxico, ela vai procurar o homem tóxico. Eu não quero mais tensões. Não, fala o que você quer. Segundo, tem que ser um objetivo iniciado e controlado por você. Não, eu quero, ganhar na Mega Sena. Tá, legal, mas isso depende de você? Não. Não, tem que ser algo que dependa de você, né? Terceiro, ele tem que ter evidências sensoriais específicas, ou seja, você consegue visualizar isso? Se você não consegue visualizar, a gente pode ajudar isso com hipnoterapia, com PNL. Depois, ele deve ser bem contextualizado. Quarto, que é como, quando, onde. Aí todo mundo para nisso aí, porque se já tivesse respondido, já estava realizando. Já estava realizando. E o quinto e sexto ele tem que ser ecológico, ou seja, tem que ser algo que faça bem para a comunidade, para as pessoas ao seu redor, não que só te beneficie, né? Um objetivo que eu tenho que prejudicar alguém para eu me sobressair, não é ecológico. E sexto, deve ser realizável, testável na realidade prática. Então, se você consegue responder essas 6 perguntas básicas da neurolinguística, o seu objetivo ele passa a ser mais específico. E aí você pode construir uma estratégia para chegar nele. Então, perceba, entrar na frequência daquilo que eu quero, fundamental. Visualizar, fundamental. Sentir como real, mais fundamental ainda. Mas vamos colocar estratégia também, porque aí você une as duas coisas. E aí você se torna melhor co-criador. Então, eu percebi, desde que eu passei a rodar esse método, que eu aplico em mim mesmo, eu comecei a ter mais resultados, né? Por exemplo, na Hotmart, nós somos o número 1 no segmento hipnose mundo, né? Atualizando, já são mais de 40 mil alunos nessa área em 10 anos, né? Nossa, Lucas, você imaginava isso? Sim, imaginava. Né? Não vou falar, eu não imaginava. Eu imaginava, sentia e agia. Imaginava, sentia e agia. Todos os dias, sistematicamente. A coisa acontece.
Sim. né? Mas muito trabalho, Acho muita que uma das dedicação chaves também. é o movimento. Total, total. Inclusive, eu gosto muito de alguns autores, né, dessa área, e só que tem alguns autores que eles negligenciam essa parte do agir. Eu gosto muito do Neville Goddard, Never gonna die. que o Neville Goddard ele fala algo interessante. Ele fala assim, se torne aquilo que você quer ser. Sim. E como que eu me torno quem eu quero ser? Sendo, agindo. Né? Esse é o processo que, por exemplo, um artista faz para entrar num papel. Ele se torna o personagem. Né? Então, você emula a realidade. Eu acho muito mais fácil fazer isso do que ficar apenas sentado visualizando. Porque quando eu imagino o que eu quero, muitas vezes eu estou dissociado. Eu tenho dificuldade, às vezes, de construir o que eu quero. Mas quando eu penso assim, ó, poxa, qual que é a ação que eu posso tomar, mesmo que ainda seja pequena, mas qual é uma ação mais congruente possível com a escolha que eu quero ter? Eu posso tomar agora. Por exemplo, eu lembro que quando eu tinha uns 19, 20 anos, eu ia em algumas concessionárias fazer test drive de carros de luxo. E muitas pessoas falavam, cara, você é louco, você vai a vida inteira para pagar um carro desse, né? Mas eu sabia o que eu estava fazendo. Eu estava indo coletar material para minha mente. Eu estava entrando num carro daquele para minha mente entender que é possível. Alguém tem esse carro. Poxa, alguém tem. Por que eu não tenho? Eu posso ter também. Total. Então, eu experienciava isso. Algum tempo depois, eu vinha a ter alguns carros dessas marcas, né? Então, talvez se eu olhasse e falasse, isso é só para quem, poxa, para quem tem muita sorte, ou, poxa, isso é só para quem ganhou uma herança, isso é só para quem rouba, eu já teria criado uma crença limitadora. Sim. Mas eu troquei essa crença pela crença de, se alguém fez, eu também posso fazer. Se alguém tem, eu também posso ter. Como que eu posso construir isso? E ele é uma energia que até recentemente o pai Joaquim, que é um dos guias mentores lá do nosso espaço, falou para Dani, né, que você já tem tudo. O dinheiro é o mais fácil. Por quê? Ele só depende de você. É isso. É um fato. Ele só depende de você. Depende do seu esforço, da dedicação, da disciplina, do seu objetivo, tudo que você está narrando. Perfeito. E concorda que ele é uma energia fácil? Como você falou, se X, Y, Z tem, ele tá para todos. Eu gosto muito do conceito que o Bashar traz sobre isso. Porque quando as pessoas falam de abundância, muitas vezes elas se limitam à parte financeira. E ele fala, a parte financeira é apenas um aspecto da abundância. Sim. Certo? Então, por exemplo, eu sou abundante com a minha família. Na minha família eu tenho filhos maravilhosos, eu tenho inteligência, eu tenho capacidade de ter movimentos. Ou seja, o que é abundância para ele? É você ter o que você precisa quando você precisa. Né? Ter disponível. Para ele, abundância é acesso. Então, nós já temos tudo. Nós só precisamos tomar consciência. Foi aí que eu atualizei o termo lei da atração. Porque toda vez que eu pensava em atrair, eu estava dissociado. Sim. Eu preciso atrair algo, nossa, eu vou mentalizar algo para eu atrair. Mas, ora, ou nós somos todos um ou não somos. Ou é uma única onda ou não é. Se é uma única onda, como que eu posso atrair a mim mesmo? Então, eu preciso apenas tomar consciência de uma parte minha que não era consciente. Certo? Então, poxa, eu não tinha percebido ainda que eu sou abundante financeiramente. Eu estava esperando ganhar dinheiro para aí sim me sentir próspero. Aí é muito fácil, né? Eu te encho da grana, você se sente próspero. O desafio é se sentir próspero, mesmo olhando no seu banco e não vendo dinheiro. Sabe que eu tinha uma palestra que se chamava assim, como ser próspero com 5 centavos. Isso. Eu falo assim, eu sou rico desde que eu sou pobre. Desde que eu era pobre, eu era rico. Porque assim, eu acreditava e sentia que eu era muito abundante de ideias e que era uma questão de tempo para as coisas se encaixarem nesse meu perfil, né? Então, eu entendo que a coisa é ao contrário do que muitas vezes é ensinado, né? Nós somos condicionados a agradecer apenas quando recebemos alguma coisa, né? Eu te dou um presente e falo, poxa, muito obrigado. E ainda solto não precisava. Isso. Não, claro que precisava, muito obrigado, né? A gente tem que agradecer. Mas o grande lance que eu percebo não é ter para ser, é ser para ter. Quando eu já agradeço, eu já tô na frequência. Sim. Quer prova de fé maior do que você já agradecer uma coisa que você não pegou na mão? Não, e agradecer aquilo, a espiritualidade fala muito sobre isso. Quantas vezes você agradece pelo aquilo que, fala até do aspecto negativo, por aquilo que nunca aconteceu. Exato. Porque vamos parar para pensar. Na verdade, não tem tempo.
Sim, não É tem. atemporal esse negócio Atemporal. aqui. A gente que tá... O tempo é apenas uma forma que a nossa consciência encontrou de organizar início, meio e fim, os frames da realidade. Mas isso aqui é multidimensional e atemporal. Então, eu posso agradecer pelo que eu tenho, pelo que eu ainda não acessei, mas eu tenho em alguma realidade paralela já. Sim. E, inclusive, pelas coisas que eu acho que não deram certo. Porque algumas coisas precisaram dar errado para que outras dessem certo. Então, como diz Paulo, a tudo dai graças, né? Só que as pessoas acham que gratidão é só falar assim, gratidão, gratitude. Mas você sente isso que você está falando? Sim. Porque se você realmente fosse grato, você vivia em graça. E se você vivesse em graça, você não reclamaria mais. Não adianta você falar gratidão e daqui a pouquinho você Caramba, parece reclamar. a mensagem, depois eu vou ler até. A Ok. mensagem que a gente canalizou ontem. Perfeito. Então, eu percebo que a realidade é um espelho É um e que espelho. ela não tem outra alternativa a não ser espelhar as minhas projeções. Dessa forma, eu estou criando o tempo todo, mesmo quando acho que não estou. Então, o lance não é aprender a como cocriar, é perceber como você já tem criado. Se tornar mais consciente disso e fazer melhores escolhas. Tanto que eu estou gravando um curso agora, chama Escolhedor da Realidade. Olha. Porque eu percebo que, uma vez numa meditação muito profunda, numa auto-hipnose, eu perguntei para o campo, mostra para mim como que funciona. Como que eu cocrio mais rápido? Mostra para mim. E o campo me mostrou uma cena que eu custei acreditar que era tão simples assim. Mostrou uma loja de departamento, arquetípico, né? Uma loja de departamento. E duas moças. Sabe quando vão duas moças para uma loja e elas falam assim, amiga, o que você achou dessa aqui, ó? Você acha que eu levo a branca ou a azul? E a amiga fala, você quem sabe, qual você prefere? E aí ela tinha a opção de pegar a azul, a branca ou de não pegar. Ela tinha 3 opções. E aí ela fala assim, eu acho que eu vou querer a azul. Algo nesse sentido. Aí eu falava, mas aí, não é possível. Aí eu mentalizava, não, me mostra algo mais profundo. Algo mais profundo, campo. Me mostra algo mais profundo. Ele voltava nessa cena. Aí até que apareceram 2 mãos e falaram assim, qual a sua escolha? Nós estamos escolhendo o tempo todo. E realmente, quando você escolhe, já está escolhido. Se você acredita que você precisa de um mega ritual para isso, Na verdade, você não escolhe. é Você acha que você escolhe? como aquela Na cena... verdade, isso daí é porque ela vai entrar também, porque a gente fala muito sobre os nossos mentores da Você casa. prefere escolher ou Então, já é? Isso foi um herê de 4 anos, mandou uma dessa pro rapaz lá, o herê na consulta. Você prefere escolher ou que já é? E ele falou, eu prefiro escolher. Ele falou, aí está o seu problema. Porque o já é, ele já existe, é um fato. Você É não como escolhe. aquela cena que o Neo, do filme Matrix, vai falar com o Oráculo, né? E o Oráculo fala assim, você não está aqui para fazer a escolha, você está aqui apenas para entender o que você já escolheu. Sim. Sim. Porque já é. Certo? Já é. Mas eu vou um ponto além disso. Eu penso que tudo está em superposição, Sim. né? Então, existem infinitas possibilidades. Se eu estou numa rua, eu viro para a esquerda ou eu viro para a direita, eu mudo o mundo. Porque tem um efeito borboleta ali gigantesco, né? A minha esposa conta que o dia que ela me conheceu, ela trabalhava no shopping, ela falou assim, hoje eu vou conhecer o homem da minha vida, ele vai subir naquela escada rolante ali. Ela sentiu e declarou isso, e foi no dia que a gente se conheceu. E ela me viu subindo a escada rolante, a gente começou a namorar no mesmo dia já. Isso tem 20 anos, né? E aí, se eu não tivesse saído de casa naquele dia, Não teria acontecido. eu talvez não teria os meus filhos, olha só. Então, são infinitas possibilidades, né? Então, eu acho que a gente escolhe, sim, possibilidades que já estão criadas. Eu não penso que a gente cria nada porque já está tudo criado. Mas a gente seleciona a versão da realidade que está mais compatível com a nossa frequência. Eu não penso que é uma coisa pronta e definida. Não, seu destino... Não acredito também não. É esse aqui. Um vidente pode fazer uma previsão de futuro com base no campo. Mas, gente, como eu disse, uma esquina que era para eu virar para um lado, eu viro para o outro, uma escolha, eu abro uma outra circuitaria, um outro campo de possibilidades. Até porque, na verdade, quando ele faz uma previsão para você,
aquele seu eu ele já virou outro porque ele não tinha aquela previsão. Isso. Então já mudou. É tudo paradoxal. É isso. Porque assim, tá, mas eu perguntei pra você, você me deu uma previsão, você me deu uma informação. Aquela informação ela está em mim. Então aquele meu eu que perguntou, ele já mudou. Então aquela realidade nem existe mais que aquele cara falou pra mim. Porque eu de agora já tenho uma outra informação. Ela então eu teria que fazer uma outra pergunta de Ela novo. é só uma referência. Sim, por isso que eu também falo assim, Marco, eu não acredito quando você vai no local, não importa o que ele te dá algo definido do futuro. Perfeito. Marco, não acredito nisso. Porque Eu também não. eu já falei para várias pessoas até, eu posso falar lá até nas consultas, eu falo para você, ano que vem você vai arrumar uma namorada. Aí você resolve nesse exato momento se atacar da varanda. Uhum. Pronto. Para que serviu minha previsão? Pronto. É. Não dá para você prever nada. É. Até porque a mente é incontrolável. Você tá o verdade. tempo inteiro pensando e jogando para tudo que é lado. É. É o que você falou. Cada lugar que você vai esquerda, direita, para frente, para trás, fica sentado, fica em pé, você tá mudando o tempo inteiro. E muitas vezes uma previsão acaba virando uma sugestão. Eu tive uma paciente minha que eu tenho uma técnica na hipnose chama progressão de idade, né? Que é o oposto da regressão. Eu jogo a pessoa num futuro aleatório para ver qual que é a visão dela de futuro, para ver se está tudo bem lá ou não. É uma projeção. Eu joguei ela nesse futuro imaginário e ela não estava mais viva. Ela tinha 20 e poucos anos. Com 30 e poucos ela não estava mais viva. Mas, poxa, de onde vem isso, né? Ela estava bem, por que ela vai morrer cedo, né? Subconsciente, leve até onde foi programado isso. Ela voltou na adolescência, 19 anos, ela foi num vidente, o vidente falou que tirou umas cartas e falou, olha, você vai morrer com 34 anos. Sugestão gravada com sucesso. Era muito provável ela começar a adoecer aos 33. Ele fez uma magia negra nela. Exato. Aí o que eu fiz? Desprogramei essa crença, né, com hipnose, mostrando que realmente aquilo era apenas uma previsão de alguém que não tinha gerência sobre a vida dela, né? E como ela era crente de igreja, inclusive, eu disse que na Bíblia fala que nem os anjos teriam direito de saber o futuro, nem aos anjos seria concedido isso. Aí ela, então, tá cancelado isso. Aí eu projetei ela no futuro de novo, futuro, né? Porque tudo acontece no agora. Quando eu falo futuro é só uma metáfora. Aí ela se viu viva aos 30, aos 40, aos 50, aos 60, né? Então, eu penso que, na verdade... Você vê o perigo de um péssimo profissional. Isso não só na espiritualidade, Total. em todos os campos. Total, porque acaba sugestionando, né? Então, você falou muito bem, Marco, sobre a questão do passado, né? Eu acho curioso que as pessoas estão muito presas ao passado. Ah, porque no passado... E eu falo assim, gente, cadê o passado? A gente também segue essa linha. Cadê? Pega ele aqui. A gente cadê fala esse assim, passado? eu sou muito ansioso. Tá. Nesse exato momento você está? Não. Então você não é. Porque o passado ali não existe Tá mais. com uma fidelidade então, a uma projeção. Isso prova o quanto somos sadomasoquistas de uma certa forma, porque a gente volta o tempo inteiro por dor e sofrimento, a gente fica voltando. Exato. Então a gente não deixa de ser sadomasoquista, porque essa linha do tempo ela não existe mais. Exato. O passado, na minha visão, é apenas mais uma possibilidade de realidade paralela. Sim. Né? Inclusive, tem um livro que eu gosto muito, do Pierre Garnier Mallet, que fala de realidades paralelas também, que é um físico, né? Ele fala do duplo e tudo mais, que é como mudar sua realidade através de aberturas temporais. E ele diz que quando você se associa a uma nova realidade muito diferente da que você está agora, é como se você mudasse para uma realidade que tem outro passado. Olha que curioso isso. Vou dar um exemplo mais simples. Vamos supor assim, eu trato com hipnoterapia um paciente que é tabagista, tá? Tá. E aí, a gente cria uma realidade onde ele não fuma. E, na verdade, ele nunca fumou. E aí ele responde a esse passado que ele nunca fumou. É muito comum os pacientes falarem assim, nossa, parece que foi outra vida que eu fumava. Porque a gente abre uma nova abertura temporal. Só que parece que não aconteceu nada porque aqui é colocado em linearidade. Só que, segundo esse autor, nós estamos saltando de realidade em realidade o tempo todo. O Bashar fala isso também, né? São bilhões de frames por segundo acontecendo simultaneamente. E aí a gente tem a impressão de movimento por conta da velocidade de frequência e vibração dos átomos, né? Então você muda para uma realidade onde você nunca nem fez isso. Por quê? Concorda que o passado ele é uma sinapse na minha mente e que toda vez que eu reviso o meu passado ele está sujeito a alteração? Sim. Eu posso, se você me faz uma pergunta do meu passado agora, eu posso, se eu tô mal, eu posso falar
Nossa, foi ruim demais, eu sofri demais. Se eu tô bem, eu posso... Nossa, foi maravilhoso. É como no casamento, né? Quando tá brigado, a mulher fala, você nunca me amou. Né? Mas tem, claro que tem momentos bons. É pra onde você quer olhar? Qual que é a história que você quer contar sobre a sua própria história? Então, a neurociência já fala que, na verdade, toda a memória é falsa. Sim. Toda a memória é falsa. Esse podcast daqui a pouquinho vai acabar e vai ser apenas uma lembrança nas nossas mentes. Você pode ter uma visão de como foi, eu posso ter outra completamente diferente, você pode outra, mas foi o mesmo podcast. Sim. Não é? Porque é apenas uma projeção, uma interpretação baseada nas minhas crenças. Que a gente pode falar assim, ah, poxa, nossa, foi ruim demais por conta disso, disso, daquilo. Ou, poxa, foi maravilhoso. Qual que é a realidade? É como você escolhe percebê-la. Percepção. Então, sabe que depois que eu aprendi isso... Para mim é a chave do autoconhecimento. Depois que eu aprendi isso, eu reformulei uma crença na minha mente que eu ainda não tinha percebido ela. Que era, por mais que estivesse tudo bem, muitas vezes quando eu me referia ao passado, eu contava as buchas do passado, as dores, as vezes que eu fui prejudicado, que eu fui vítima de uma situação. Como o storytelling, né? Eu vou contar uma história minha, né? Eu parei com isso. Eu não quero mais olhar para o meu passado de forma sombria. Eu quero olhar para o meu passado e escolher só as coisas boas. Eu escolho me mudar para uma faixa de realidade onde a minha vida foi ótima. E essa realidade existe também, isso que é legal, ela está disponível também. Não, e outra, Então... mas aí você vai entrar na percepção, porque quando você muda a percepção, na verdade não existe mais, porque no universo não existe falha, tudo está a seu favor. Exato. Tudo que me acontece, frase de Tinel, tudo que me acontece me favorece. E muitas vezes ele tem que quebrar para construir, lei do caos e da ordem. Isso. Então assim, tudo que aconteceu foi para eu chegar onde eu estou hoje, não importa. Mas onde você está? Eu estou crescendo, eu estou evoluindo, meu caráter, minha espiritualidade, não importa. Mas tudo que aconteceu lá, eu tenho que ter gratidão por cada peça, mesmo aquele que me fez muito mal. De alguma forma, Sim. ele me movimentou. Porque Perfeito. é a crença onde que a gente fala, né? Tudo a gente coloca Deus, 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 que isso também é tudo crença. Em que sentido? Se Deus quiser, Deus sempre quis. Ele é Exato. o todo. É. Se existe, a espiritualidade nunca veio para colocou você aqui. Sim. Isso é uma ilusão. Sim. Para que você sofra. Isso. Mas a sua mente estabelece isso. Então, quando você começa a ter essa percepção, porque isso realmente você consegue uma chave que você pode mudar ela agora. Você não Sim. precisa esperar. Quando Sim. você muda a percepção, você realmente começa a ver positivo em tudo, não importa como. Até algo ruim que está acontecendo agora, é um exemplo até sobre o... A gente fazia um podcast numa empresa e aconteceu algumas coisas e aí a gente, em nenhum momento, a gente se colocou como vítima ou reclamou. E a gente falou, não, mas a gente sabe que vai acontecer naturalmente. Porque a gente falou, pô, a gente vai gravar aonde? Tá, vai acontecer e vai Sim. dar certo. Perfeito. E a gente veio pra cá, assim, ó, tem alguém conheceu, alguém chegou, falou, ó, tem um lugar mó legal lá em São Paulo, blá, blá, blá. E pra gente foi melhor no sentido até, não comparando empresas, mas pelo fato de estar melhor localizado, porque Santos, muitas pessoas não queriam ir pra lá. Sim. Então. E você soltou a coisa, né? Solta. Então, a gente não ficou É isso com que é uma- importante, você soltar, A né? gente Soltou saiu e da confiou. criança, a gente saiu Sim. da criança mimada, que somos eternas crianças Exato. mimadas. Exato. E fica, é porque tá ruim, tá vendo, tá acontecendo. É. Não, ok. É. Vai aparecer algo. Se aconteceu, é pra ser melhor. Fato. Exato. É E como aquele aconteceu. ditado, né? Você nunca perde, ou você ganha ou Ganha, você aprende. é. Eu trago Perfeito. isso como falo isso daí pressuposto também, né? Isso está acontecendo é por algum motivo e eu Sim. preciso absorver alguma coisa. Você acha que tudo que está acontecendo tem um porquê, um motivo? Sim. Você acredita em acaso? Eu acredito assim, ó. Tudo tem um propósito, mas ao mesmo tempo tudo é neutro. Sim. Nós que atribuímos o significado. Certo? É como vocês devem entrevistar muitas pessoas Cinza. aqui, espiritualistas, né? Cinza, amigo. E que Cinza. usam... Nem e preto que, nem branco, cinza. e que utilizam, por exemplo, rituais ou apetrechos, símbolos, né? E tá tudo certo. Olha, isso aqui você vai usar que é muito poderoso, isso aqui vai te proteger, né? Como um símbolo, tudo bem, mas aquilo é neutro. Eu que dei poder para aquilo. Eu que dei o significado. Outra pessoa pode falar, isso aqui para mim não pega, né? Eu não uso nada disso. Eu acho bacana, mas eu não uso. Eu entendo o seguinte, ó. Se eu acreditar que eu preciso de alguma coisa para me proteger, eu já estou desprotegido. Sim. Se eu acreditar que eu preciso de proteção, eu já estou desprotegido. Então, eu evito usar
Tem alunos que falam assim, poxa, professor, mas você atende tantas pessoas, você não tapa o umbigo? Eu falo, não, gente, não é da minha crença. Não, mas você tem que fazer isso, porque... Então, tudo bem, funciona para você? Sim. E tá tudo certo se funciona para você. Porque... E vai dar certo. E vai dar certo Se porque você acreditou. tiver fé num bonequinho do Goku, vai dar certo. Exato. Mas é você, não é o bonequinho. Outro dia eu vi um Reels lá, uma moça que descobriu que ela tinha um quadro de um Beatles lá, não sei se era George Harrison, ela achava que era Jesus e orava para o quadro há muitos anos, depois que ela foi descobrir que não era. Mas funciona, Porque porque energia. Energia. o poder da escolha, da vibração, né, do placebo, que seja. Que é o que acontece nas igrejas também, né? Sim. Na igreja também, né? Tem algumas igrejas que utilizam apetrechos também. Olha, você vai levar essa fronha do amor aqui. E aí na sua casa tudo vai melhorar. Agora não, essa semana é a semana do gel da prosperidade. Somente quem passar o gel da prosperidade vai voltar semana que vem para dar o testemunho. E aquela ritualística, como um símbolo de permissão, é didática, é um estímulo para a mente, para ela, olha, eu estou vendendo mais, porque eu estou usando o Mas gel isso que é foi importante ungido pelo pra- pastor. Isso é importante para a mente? Eu acredito que são níveis de entendimento, né? Eu acredito que para quem não tem fé e está construindo uma fé, pode ser importante, por isso que eu não julgo. Sim. Para mim, não faz sentido. Para mim, o que eu acredito? No poder da palavra falada. Se eu declarar de coração alguma coisa e fizer uma escolha, sabe, tá feito, sem ansiedade, sem dúvida, tá criado. Tá A criado. dúvida, ela quebra tudo. Quebra tudo. Então, pô, você tá falando um monte de chave. É uma coisa que a espiritualidade fala para nós. O próprio pai Joaquim, ele levanta isso. Traga sempre Existe o místico? Sim, mas traga racionalidade. Luz e sombra, luz e sombra, luz e sombra. Ok, é o embate e tal. Todo mundo acredita nesse embate. Aí ele fala assim, mas quem vence? A luz? É certeza? É. Se você já determinou que é certeza, onde está o embate? Você sabe o fim e o vencedor. Então, nunca existiu um embate. Você não tem a certeza que a luz sempre vence? Sim. E onde está o embate, então? Se já foi estipulado um vencedor, nunca houve um embate. A sua mente e a sua emoção estipularam tudo isso. Mas Perfeito. para a espiritualidade, não existe embate. Eu tenho isso muito para mim. Muita gente fala, muito espírita fala do novo, a nova era, a nova não sei o quê, e só vibra no velho. Por quê? Para mim, ainda separa, ainda aponta, ainda tem medo. Cara, pra mim tá tudo integrado. E a sombra tá trabalhando para a luz também. Sim. Inclusive. O próprio pai Joaquim, ele sempre fala, o seu aprendizado não tá na luz. A luz você já é. Você veio aqui pra ela é pra sua sombra, amigão. É isso aí. E as pessoas não, elas só querem ficar na luz. Não, mas a luz é o aprendizado. A sua evolução está toda lá. Mas olha que interessante, né? Justamente por a luz ser luz, e eu entendo hoje o universo como um espelho, como um campo, que responde, não é que ele te pune ou te abençoa, ele responde Ele responde. a sua vibração, o que você está sendo, não é o que você quer, é o que você está sendo. E o campo te apoia tão incondicionalmente que ele te apoia até na ideia de que você não é apoiado. Ele te apoia incondicionalmente, porque é a sua escolha. Então, ok, quero observar para a sombra, quero observar que eu não sou apoiado. O que o campo fala? Ok, Ok. essa possibilidade também existe. Eu te apoio nela incondicionalmente. Aqui, ó. Certo? Então, é super justo. É super justo porque você também tem o oposto disso. Não quero acreditar que as coisas crescem, evoluem, prosperam, que tá tudo bem. Ok também. Vou fazer uma narrativa Espelho. aqui, dia 22 de setembro. Mensagem canalizada de Tranca-Rua, vai pegar essa linha. Comece a ver a beleza da vida e a exercer a gratidão. Para quem só reclama, o universo pode entender como um chamado de retirada e concretizar o seu pedido. Seja feita a vossa vontade. Quer você esteja certo, quer você esteja errado, você está sempre certo. Por exemplo, na hipnoterapia, que nada mais é do que um exercício de fé também. Sim. A pessoa, ela sente que ela precisa de passar por um processo de terapia para que em algum momento ela libere alguma dor e aceite uma nova possibilidade, uma sugestão, enfim. E às vezes você fica ali 1 hora, 1 hora e meia sugestionando, né, reprogramando a pessoa. Acabou, maravilhoso, aquela energia ótima. A hora que o paciente está saindo na porta, ele olha para você e fala assim, mas será que amanhã
vai estar funcionando? Eu falo, não faz isso não, porque você acabou de descolapsar tudo que nós colapsamos. Nós colapsamos a realidade. Agora você escolhe observar para e se não funcionar, Nossa. o e se já é. Desanimador. O e se já é. Desanimador. Então, quando eu estou fazendo uma entrevista, uma anamnese, um pre-talk com o meu paciente, eu já falo isso. Olha, a gente vai fazer um trabalho maravilhoso, mas eu preciso de um combinado com você. Aquilo que a gente fizer está feito. Tanto que a hora que eu termino, eu falo, se você aceita, está feito, está feito. Então não se fala mais nisso. Você plantou as sementes no solo, você não precisa ir lá agora cavucar no solo, ver se já rompeu. É da natureza do solo agora fazer isso. O seu subconsciente já recebeu a sugestão. Vou dar um complemento para você do mantra dela. Está feito, está firmado, está selado no amor. Pronto. Ou seja, está fechado. E não se fala mais nisso, não é? Mas o campo, mais uma vez, ele abre as possibilidades todas. Inclusive a possibilidade da dúvida também é, Sim. Você observa, ela também existe como possibilidade, né? Mas quando você entende integralmente e aceita integralmente, tá feito. Veja que Jesus, quando ia curar alguém, no final ele perguntava, antes ele perguntava de começar, né? O que queres que vos faça? Até Jesus, você acha que Jesus não queria chegar aí, curado, né? Como eu brinco, o Wi-Fi de Jesus está sempre ligado, mas se você está em modo avião, você não capta a frequência. Não capta. Quando terminava a cura, ele falava, a tua fé te curou. Então, olha que interessante, a neurociência já tem um nome para isso, que chama de ressonância límbica. Ressonância. Todo curador, independente da técnica que ele está usando, se é hipnose, se é Theta Healing, se é constelação, se é barra de ar, se é psicologia, whatever, né? Ele está emanando uma frequência de cura, certo? Para um paciente. O paciente precisa, minimamente que seja, entrar em sintonia, entrar em fase. Se ele duvida, se ele não acredita, não pega. Pode ser a terapia que for, mas se ele entra, acontece um processo de ressonância límbica. O sistema límbico do terapeuta entra em ressonância com o sistema límbico do paciente. Eles trabalham em certa sinergia. Isso abre-se uma circuitaria neural no cérebro do paciente que libera neurotransmissores específicos na corrente sanguínea e que alinha com os chakras, com o coração, com o sistema nervoso, com a mente, com tudo, e aquela cura acontece. Perfeito. Certo? Então, toda cura é uma autocura. Sempre é. Toda hipnose é uma auto-hipnose. Ah, mas você garante que você me cura? Eu não garanto nada, eu sou um instrumento. A cura é sua. Mas eu posso refletir essa cura para você. A desgraça... Ela está disponível. Se você frequenciar... A desgraça é tua e o milagre é teu. Exato. E como que você veio para esse campo da espiritualidade, né? Que a gente também quer entrar no metacampo aí. Como que você traz tudo isso para a espiritualidade? Na verdade, eu comecei na espiritualidade. Só que eu me posicionei na hipnoterapia e foquei nisso. E eu morria de medo de falar de espiritualidade na rede social, porque o pessoal da hipnose clínica é muito cético, em geral, tá? Tá mudando isso, mas em geral é muito cético. Meus professores eram ateus, eram céticos, aquela coisa toda. A minha família, a família do meu pai é evangélica, né? Então eu morria de medo de ser julgado, até eu quebrar todas essas crenças e ver que não faz sentido nenhum e falar, eu só posso falar sobre o que eu acredito. Então, quando eu tive essa autocura do medo do julgamento, eu comecei a falar sobre o que eu acredito. Algumas coisas que eu falo são científicas, outras não, outras ainda não, e tá tudo bem. Eu não tenho rabo preso com a ciência, então eu, como sou neurocientista também, o pessoal geralmente da neurociência é mais quadrado ainda, né? Sim. Então, tudo bem. Tem as pessoas que não gostam, que criticam, mas ao mesmo tempo foi maravilhoso, porque a minha mensagem pode chegar em muito mais gente, né? Eu vou nos podcasts, como vim aqui, às vezes até venho para falar da hipnose, que é por onde eu fiquei mais conhecido, mas o assunto espiritualidade, ele chama e ele conecta, então me libertei disso e não estou nem aí para o julgamento. Isso é libertador, libertador, quando você segue aquilo que está no seu coração. Então, nos últimos 2, 3 anos, dentro da neurociência, né, eu fiz pós, mestrado,
Cada neurocientista foca em uma área do conhecimento, né? Tem várias neurociências, né? E a neurociência da espiritualidade, que é a neuroespiritualidade, não tem tanta gente assim no Brasil com pesquisa. Lá nos Estados Unidos já tem mais, na Europa tem mais. Eu falei, poxa, eu vou começar a encabeçar algumas pesquisas aqui nessa área, vou começar a me dedicar mais nessa área. Um dos meus professores foi o Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, que eu inclusive faço parte do corpo docente da Unispírito. Ele é um cara que estuda a glândula pineal há muitos anos, né? Um grande pesquisador. Me incentivou muito, inclusive me influenciou aí nessa área. Então, assuntos relacionados à fé, oração, milagres, cura, estados alterados de consciências, é essa área que a neurociência vai buscar estudar, né? Através de seus métodos científicos, né? E muita gente acha que não tem nada sobre isso, mas tem muita coisa, se engana. Você vai lá no PubMed, no Cochrane, o que mais tem é artigos sobre fé, espiritualidade, muito mais. E muita pesquisa bacana, que está se desenvolvendo a cada dia mais. Tá dando uma olhinha, Tinel. Você tá anotando bastante, tá anotando bastante coisa, tá anotando bastante você coisa. falando dessa narrativa, eu me lembrei até uma parte, né? Que quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. E aí, esses dias mesmo, a gente tava conversando sobre isso e uma pessoa tava falando e a gente fala, o conhecimento, ele não serve de nada se ele não tiver o desenvolvimento. Isso. E as pessoas, geralmente, elas falam ter fé, mas aí vai entrar na linha daquilo que tu falou. Se você... A fé, ela não admite dúvida. Ou você tem, ou você não tem. Então, assim, uma das coisas que ele vai desenvolver com você, quando você realmente se coloca... As pessoas não conseguem entender isso também. Quando você se coloca à disposição de algo, você fala, eu tenho fé, o próprio sistema vai passar pela prova, porque ele quer que você se desenvolva. E aí, muitas vezes, você vai tomar 1, 2, 3, na terceira você vai ver que acabou. Isso é uma regra, você vai ver. Eu tô rezando, bati o dedinho, raiaram meu carro, briguei com meu marido, não sei o quê. Você já desconfigurou inteiro. Então, é a lei do sustentar. A gente fala muito sobre isso na FOI. O grande X da questão está nisso. Que as pessoas têm dificuldade. Elas fazem o movimento, e aí vai entrar naquilo que você começou a falar aqui, quando você abriu. O movimento elas fazem. A grande dificuldade é o sustentar. Isso serve até para o corpo físico. Exato. A gente se empolga e tal, ou você vai abrir um business novo. Quando é novo, tudo novo é legal. É que nem relacionamento. Quando é novo, é lindo. Depois começa a ficar normal. E aí tu não sustenta. Elas realmente fazem movimento porque as igrejas estão cheias. Sim. Você vê, em qualquer cantinho aí, você vê uma igreja cheia. Sim. Elas estão fazendo um movimento de tentar acreditar, só que muitas vezes através de um dogma, através de, né? Mas ela vai entrar em outro campo que você falou. Ela está externando. Então ela sempre coloca o quê? O avatar dela. Isso. Ela sempre está apoiada numa muleta. É o babalô, é o padre, pode ser até Cristo, Buda. Ela está colocando sempre uma muleta. E ela não consegue sustentar, porque uma hora ela vai se sentir só e é onde ela se perde. Só que tudo está em você. E tem um pulo do gato aí que eu percebi, que posso compartilhar. A gente está falando de fé, né? E o quanto muitas vezes é frágil para as pessoas sustentar a fé. Eu busco trocar a fé pelo saber, né? Então, por exemplo, se você perguntasse, Lucas, você acredita em Deus? Eu falar, não acredito. Eu sei. Eu sou. É o Sim. Né? Então, se eu pegar esse livro aqui e soltar ele, eu não acredito que ele vai cair. Eu sei que ele vai cair. Então, como seria se você escolhesse saber que aquilo que você almeja já é? Olha que poderoso isso. A ignorância é o mal da humanidade. Quando eu falo como seria se, já é. E quando você move para esse saber, você começa a desapegar do eu tenho que acreditar. E isso não tem nada a ver com ego. Isso traz um esforço. E fica bem claro, isso não tem nada a ver com ego. Zero. Sabe porque tem é? muitas pessoas, terapeutas também, que eu conheci vários, que quando você quer quebrar o mais do mesmo, eles querem te puxar falando, calma, isso é ego. Porque tem muitas pessoas que colocam, que nem você, eu vou conseguir, calma, isso é vaidade, isso é ego. Porque todo mundo, querendo ou não, algumas pessoas, elas não conseguem romper a faixa. Sim. E eles se colocam ainda como mestres e gurus. E eles não querem que você faça isso, porque ele não sabe. Sim. Então ele vai falar que isso é mentira, que isso é incorreto, que isso não existe. Mas não existe ou você não conhece?
Existe uma Exato. grande diferença. E até mesmo em doutrinas um pouco mais abertas, mas que ainda são fechadas. A própria Sim. doutrina espírita tem muitas coisas incríveis, né? Mas tem muita gente da cabecinha também desse tamanho, né? Sim. Que ali não, é daqui e aqui. Começou a falar de extraterrestre, não, aqui não, é só vamos ficar aqui no nosso lar, né? Então, sabe, muitas crenças também. Tem muita influência do catolicismo e tudo Muita. mais, né? Então, Muitas vezes elas são regidas pelo medo. pelo medo. A fé é regida pelo medo. Então, e o que é o medo? O medo é o guardião das crenças limitantes. Toda vez que a gente está com grande medo, é uma oportunidade da gente observar qual crença base eu ainda não observei. Estou com medo do quê? Como você falou, se tudo conspira para a luz, né? E se tudo acontece no agora, né? Por que às vezes você está correndo tanto? Está correndo tanto para chegar onde só existe o agora. Que horas são? Agora. Sim. Amanhã, que horas são? Agora. Daqui um mês, que horas são? Agora. Só existe o agora. Então você... Teve um dia que eu tive um grande aprendizado, estava estacionando o carro. Não, e se você perguntar, tô correndo pra onde? Ninguém responde. Ninguém Pra onde responde. você tá indo? Exato. Eu estava fazendo uma baliza no estacionamento, né? E tinha um senhorzinho, bem vovozinho, assim, que quase esbarrei nele. Falei, poxa, me desculpa, né? Aí eu falei assim, pode passar. E ele falou, não, estaciona. Eu não tenho pressa. Com essa idade, ele falou, com essa idade, eu vou correr atrás do quê? Eu fiquei pensando naquilo. Nossa, ele tipo soltou total, parou de correr, né? Parou de correr. E ele esperou realmente eu fazer a manobra. E aí ele passou, sorriu assim, né? Como que o campo traz pessoas, né? Às vezes a gente tá apressado e tá assim, cara, eu tenho que dar conta. E calma. Desacelera um pouco para poder acelerar, E o inclusive. universo, ele te dá sinais o tempo todo. E o que é o metacampo? O metacampo é uma tecnologia, né? Que foi canalizada em que eu, a Valéria, minha esposa e a Elisa Freitas desenvolvemos, que tem a ver com o campo. Nós somos fascinados por esse estudo acerca do campo morfogenético, mas o campo morfogenético é apenas uma fatia do bolo, né? O campo dimensional, quântico, tudo. Então, meta é tudo aquilo que está acima, né? Meta está acima. Na PNL a gente tem meta modelo, meta padrão e o meta campo, ou seja, como que a gente pode manejar este campo, acessar informações, enviar informações, como eu posso fazer terapia dentro desse campo com que emerge. E nos incomodava em alguns momentos em rituais e técnicas de constelação, que muitas vezes o constelador até fazia o campo abrir, mas às vezes, tipo, abriu, né? Tá, e aí, o que você faz com isso? Né? Às vezes tinha uns decretinhos prontos lá, mas a gente achava muito pouco aquilo, né? Então, a gente entra com ferramentas, né? A minha esposa Valéria, inclusive, ela trabalha com algumas ferramentas canalizadas, tecnologia multidimensional, e aí a gente vai atuar na reorganização desse campo, né? Então, é na captura e no reinforme, na forma como a gente reenquadra essa informação. E aí tem influência de apometria, tem influência da constelação, utilizamos técnicas de hipnose, de PNL, física quântica, neurociências, tudo junto no metacampo. É até desafiador definir, porque é tudo. Então, tudo pode emergir quando você abre o campo. Qual que é o método que você vai usar? Depende, porque é muito vasto. Cada pessoa traz um código informacional, né? Mas a gente desmembra tudo isso e quando abre a gente tem uma visão muito mais holística e a gente consegue atuar especificamente em cada ponto. Mas isso é uma imersão? É um tratamento? É uma imersão que acontece em São Roque, que legal. né? Lá no Espaço da Dona Olga. É onde o Amit Goswami faz as formações dele, lá no Espaço Natureza Arco-Íris. E a gente tem essa imersão espiritualista lá. É para qualquer pessoa que queira desenvolver a sua espiritualidade sem viés religioso, através do estudo da consciência. Então, o nosso foco é o estudo da consciência. O que é a consciência? E por aí vai, né? Então, a gente recebe pessoas de todos os credos e desenvolvemos ali essas tecnologias. Isso em todos os aspectos. Você consegue desconfigurar essa parte do... Você consegue acessar o mental, o emocional, o espiritual, o energético, A gente desmembra tudo. Tem vários exercícios. Um dos nossos exercícios, a gente desmembra os 7 corpos espirituais representados em cada cadeira, por exemplo. E a gente vê o que está acontecendo em cada corpo especificamente para fazer os ajustes. Só que a gente muda os termos todos. Por exemplo,
a gente tem uma parte do exercício que a gente vê o que está acoplado ali, que no sistema religioso vai chamar muitas vezes de obsessor, né? A gente chama de consciências acopladas. O que vai chamar de vidas passadas, a gente vai chamar de vidas paralelas. Sim. Né? Então, os exercícios sistêmicos que a gente vai utilizar vão trabalhar tanto consciências acopladas, quanto realidades paralelas, quanto os seus corpos dimensionais. É um trabalho bem abrangente. Você entende que tudo é você. Sim. Assumir a sua responsabilidade. Isso é extremamente importante. Total. 100%. Porque nós fazemos a leitura, sim. Porque todos acham que coloca sempre fora. Ah, mandaram. Não. Se você estabeleceu uma ordem que chegou até você. Se está reverberando aí, é porque você aceitou e você está na frequência. É isso. E quanto mais informações você abre, mais opção, mais poder de opção e de escolha tem o paciente naquele momento. Porque você abriu as possibilidades, você mostrou o que está acontecendo como um espelho, um grande espelho refletindo. E aí, qual a sua escolha agora? Né? Ou seja, a gente não passa a mão. Né? O que você quer fazer com essa consciência acoplada que está aqui? Sim. Né? Qual que é a sua escolha? Quer continuar ressoando? Quer negociar? Quer liberar? Então, a gente vai fazer esse trabalho de intermediação. É muito bonito, é um trabalho muito bonito. Mas, você, como você explicou, você faz esse trabalho, mas quem leva adiante o movimento é a pessoa. Tem efeito, mas geralmente é o tanque, uma hora ele vai esvaziar. Mais ou menos isso? Vou contar com uma metáfora, né? Imagina que eu sou um jardineiro. Eu vou na sua casa, seu jardim está todo lascado, eu vou lá dei seu jardim um brinco maravilhoso. Aí eu falo assim, ok, agora você precisa manter isso daí. Se precisar, eu tô aqui. Mas é você quem vai cuidar do jardim, né? A gente ajuda, nós temos técnicas de reprogramação, de sugestionamento e muito mais, né? Mas sempre trazendo a autorresponsabilidade, porque, mais uma vez, toda cura é uma autocura, toda hipnose é uma auto-hipnose. A gente apenas apresenta caminhos e possibilidades. Somos instrumentos nisso. Só instrumentos. Por isso que a gente mesmo fala lá no nosso tratamento, no nosso portal. Que sim, existem momentos que a gente precisa, é necessário. Se você tiver um infarto, você precisa de um cardiologista, um hospital, alguma coisa do tipo. Mas o movimento, sempre é você que vai sustentar. Claro, ela está tendo uma catarse. Aí nós temos técnicas para controlar a abreação então, e tudo mais. Como se faz isso? Autoconhecimento? Sim. Por exemplo, as próprias técnicas da hipnoterapia, que eu trabalho há muitos anos, foram fundamentais nesses momentos do metacampo, onde eventualmente algum aluno tem uma abreação, que esse nome foi até dado por Sigmund Freud, que é a liberação do material psíquico recalcado, que às vezes a pessoa começa a entrar num estado emocional sinestésico muito profundo e ela começa a entrar em sofrimento demais. Nós temos técnicas, sugestões específicas que a gente consegue retirar aquele estado, aquietar e trazer equilíbrio para, mais uma vez, ok, agora de posse desse estado, qual é a sua escolha? E a gente endossa aquela escolha. Como que eu ajudo, por exemplo, Marco? O paciente fala assim, poxa, eu queria tanto perdoar, mas eu não consigo. Aí eu falo, eu tô aqui para te ajudar. Né? Então eu ajudo a endossar esse perdão, a narrar esse perdão, a trazer as palavras que muitas vezes ele não sabe dizer, para que ele possa sentir o que ele precisa sentir. Mas, como eu falo, nós somos extensões da consciência do paciente naquele momento. Não é uma coisa passiva. Sim. Né? É um trabalho que depende principalmente da entrega do paciente no processo, seja qualquer processo terapêutico, né? 100%. Sim, precisa da pessoa. E como que veio o baixar, assim, na sua vida? Esse estado de permissão, Como que eu baixei o baixar? Como que você baixou o baixar? Olha, eu costumo falar, né, que eu fui e sou aluno do professor Hélio Couto há muitos anos, né? Eu sou aquele aluninho que fez tudo dele, né? O caminho todos os livros, todos os vídeos, de 2011 a 2020, mais ou menos, acho que eu modelei tudo dele, né? E para mim foi excelente, fiz ressonância harmônica há muitos anos, foi maravilhoso. E aí sempre que eu ia buscar algum outro guru, né? Algum outro mestre, tá básico. Não, isso aqui eu já sei. Não, isso aqui o professor Hélio já fala, né? Até que eu comecei a assistir os vídeos do Bashar, e eu falei, peraí, esse cara aqui tá levando além o negócio, esse cara aqui tá reformulando umas coisas que, né, ele tá trazendo uma linguagem muito direta, sem viés,
independentemente se é canalizado, se não é, né? Muita gente pergunta, pô, mas realmente o Darryl Anka canaliza o cara? Eu falo, eu não sei. Mas a mensagem é incrível. Confia no mensageiro. Você pega no mensageiro, não... Né, confia na mensagem, não no mensageiro, né? Então, eu passei a assisti-lo e, para mim, resumiu o tópico espiritualidade meio que ficou mais simples para mim. Então, eu passei a modelar o conhecimento do Bashar e comecei a aplicar na minha vida. E comecei a ter mais resultado, muito resultado na minha vida, nos meus relacionamentos, nas minhas manifestações, em tudo. Enquanto ser humano, comecei a ser mais feliz, comecei a ser mais estabilizado em todas as áreas, né? Graças ao conhecimento dele. Então, ele foi uma grande chave. Acho que era uma chave que faltava ainda para abrir algumas portas. Fez mais sentido ainda o que eu aprendi com o professor Hélio, só que agora com uma reformulação, de uma maneira mais enxugada, mais simples, né? Ele traz as leis básicas do universo. Quando você entende aquelas leis, basicamente que tudo que é decorrência daquelas leis. Então, passei a utilizar o sistema dele de pensamentos não só enquanto eu dou aula, mas, inclusive, os seus ensinamentos muitas vezes são sabedorias que, num momento de ressignificação na hipnoterapia, eu acabo trazendo algo que eu aprendi com ele. Então, foi excelente. Que legal. Recomendo muito. Mas você assim, você traz isso sutilmente incorporado em você já, né? Ou Sim. você externa isso nos seus cursos de PNL, hipnose, para não ter algum viés ali? Então, quando eu falo num curso de hipnoterapia, ou eu cito o conhecimento. Eu não cito... Tá. Eu não estou falando assim, entidade canalizada. Não. Sim. Então, por exemplo, ele tem algumas frases, né? Circunstâncias não importam, né? Ou seja, circunstâncias não importam, e sim como você reage a elas. Então, muitas vezes, numa técnica de hipnoterapia, eu utilizo essa sabedoria. Certo? Mas quando eu estou dando um curso de hipnose, estou dando curso de hipnose. Estou dando curso de PNL, estou dando curso de PNL. É que quando eu vou nos podcasts, como estou vindo aqui, eu cito as fontes, cito as pessoas que eu estudo, né? Então, eu entendo assim, para quem quer conhecer mais sobre o Bashar, modelar o sistema de pensamento dele é genial, assim. Eu percebo que funciona. Não é só uma coisa teórica. Não, é algo que ele fala assim, é isso daqui. Você vai lá, nossa, realmente, bate. E o nível de assertividade das perguntas, né? Muitos vídeos são perguntas e respostas. Tem hora que você fala assim, não, ele vai dar um fora, não é possível, né? A pessoa faz uma pergunta e fala, nossa, a segurança, como ele costura e como ele fecha cada tópico é impressionante. Então, é a pessoa que eu tenho modelado ultimamente e tenho tido mais resultado. Isso é o que importa. Olha, isso aí. Estamos chegando aqui no final já do nosso programa, mas eu quero te deixar uma pergunta. Dei uma bugada, Tinel. O que é a consciência? Olha, bacana. Deepak Chopra, ele fala algo interessante, que ele fala que a consciência, ela não tem fronteiras. E ela não tem forma, porque tudo que tem forma tem alguma fronteira, né? Isso aqui tem uma fronteira, então isso aqui acaba aqui, né? A consciência, ela não tem forma, ela não tem fronteira. Ela é tudo que existe. E ela é inconcebível, mas sem ela é impossível conceber qualquer coisa, né? Então, a consciência, ela é difícil definir ela com a nossa cognição, porque ela não está na nossa cognição. Sim. Ela tem a nossa cognição. Então, eu creio que nós não somos um corpo que temos um espírito preso aqui dentro. Nós somos um espírito que temos um corpo. Certo? Isso muda completamente o paradigma, porque nós somos a onda e nós estamos sendo transmitidos de certa maneira nesse corpo. Eu não estou preso aqui. Eu nunca saí do mundo espiritual, né? Eu estou numa projeção aqui. Então, para mim, a consciência é o ser que observa, mas também é o observado. Como nos debates de Krishnamurti e David Bohm, o grande físico, eles chegaram à conclusão que o observador é o observado. E o Deepak Chopra vai falar que a consciência é o observador, o observado e o espaço entre eles. Ou seja, na verdade, é tudo que é, né? E nós temos um vislumbre disso com a nossa cognição aqui, que a gente vai chamar de mente consciente, que é
é um fractal desta consciência maior, né? A neurociência, ela traz um termo para isso, que é o termo de metacognição. Ela não vai assumir ainda o que é a consciência ela com parâmetro científico. É muito desafiador ela falar sobre isso, porque o que é o estudo da consciência? Onde ele acontece? Dentro da própria consciência. A ciência está tentando conhecer a consciência dentro da própria consciência. É meio paradoxal. Né? Então, como que ela vai conceber isso? Né? Então, ela já dá um nome, pelo menos, já foi um grande avanço, para o ser que observa. O ser que percebe como você está percebendo. Sabe quando você pensa sobre o seu pensamento, você percebe como você está percebendo? Esse é o observador que habita em você, que é uma metacognição. Ela está acima do córtex pré-frontal, certo? E aí, esse é o nome que a neurociência vai dar para a consciência, mas ela ainda engatinha no estudo sobre isso. Já metafísicos, né, yogis, já falam disso com palavras diferentes há muito tempo, né? Então, se eu pudesse definir a consciência, é tudo que é. É tudo que é. E nós estamos tendo aqui nós estamos sendo como um holograma. O que é um holograma? Um holograma é uma parte que contém o todo, né? Então, da mesma forma que tem o oceano e tem a gotinha do oceano. Né? O oceano está dentro da gotinha e a gotinha está dentro do oceano. Um contém o outro. Né? Então, eu penso, vamos explicar em metáfora, porque talvez a metáfora explique melhor do que algo o que é. Pensa num sol, né? Todos nós viemos da mesma fonte, somos raios desse sol. Eu sou um raio, você é outro raio, você é outro raio. Eventualmente, a gente olha para um outro raio e se reconhece nele, né? Porque a gente tem alguma ressonância e você percebe uma outra parte sua ali. Mas todos viemos da mesma fonte. Todos somos, na verdade, a mesma fonte, experienciando através de corpos diferentes. No nível físico aqui, nós estamos separados. Eu tenho minha vida, você tem as suas, tem seu CPF. No nível subatômico, já não tem mais separação. Existe algum nível acima do físico que nós já estamos pré-emaranhados. Por exemplo, o inconsciente coletivo. Sim. E existe um nível subatômico onde não tem mais separação. Onde é uma coisa só. Então, todos somos essa grande consciência que se manifesta de forma multidimensional. Oitavas acima, oitavas abaixo, realidades paralelas, infinitas possibilidades acontecendo aqui e agora. E neste momento, essa consciência está observando através dos olhos do Lucas, da Dani e do Marco. Aqui e agora. É até onde eu consigo chegar com a sua pergunta. Gente, chegamos ao final. Deu uma bugadinha aqui, né? Deu uma bugada, hein, Tilhão? Parece que ele toma ayahuasca, né? Que você dá aquela expansão que você fala, meu Deus. Tu toma também? Já consagrou? Tem um instituto que faz consagrações. Olha. Chama Alpha Crucis, para quem quiser conhecer mais aí. Alpha com PH Crucis, que é a constelação maior que tem, né? E aí eu tive grandes experiências na minha vida com a medicina da floresta, né? Tive grandes curas e senti esse chamado de conduzir algumas pessoas nesse processo também. Olha que legal. Quando vai com intenção, é uma ferramenta. Muito. E com muito respeito. Né? Sim. Lucas, como as pessoas te encontram, sabem mais do seu trabalho? Deixa eu mostrar todos os livros agora. Tilhão, segura aí. Vamos lá. Esse que a gente não mostrou todos. Vamos lá, os livros as pessoas encontram no seu site, né? Sim, tanto livros quanto cursos online ou presenciais. Eu dou aula desde cursos básicos de hipnose a mestrado em neurociências e pós-graduação. Dou aula nessa parte de neurociências também, as graduações, né? Então, no meu site, lucasnaves.com.br é o caminho. E para me seguir nas redes sociais, tem o Instagram, Lucas Naves Oficial, o YouTube, Lucas Naves Hipnose. Só no YouTube tem uns 1.500 vídeos lá, dá para maratonar muita coisa. Tem 10 anos aí que eu publico conteúdo toda hora. Nós vamos gravar mais 2, eu vou deixar aqui, ó, fazendo marketing. Gratidão. Obrigado pelo carinho. Um livrinho aqui, Chaves da Sabedoria, do Pai Joaquim. Olha, que bacana. Sabonetinho aqui da Renove, nossa parceira aqui também. Muito obrigado. Muito obrigado. Foi um prazer estar aqui. Espero que tenham gostado, né? Claro, adoramos. Desejo muito sucesso.
E declaro que o podcast de vocês cresça a cada dia mais e mais. Olha, Ok? está feito. Declara minha conta também. Tá declarado, tá abençoado. Está declarada. Não, minha conta... Exponencial. Tá Exponencialmente. declarado. Tá feito aí. Está feito, está Está firmado, feito, está está selado no selado. namoro. Vou agradecer com um belo pix pra você. Gente, a gente se encontra terça-feira que vem para mais um podcast. Deixa os seus comentários, seu like, compartilha esse assunto para expandir aí, bugar as consciências. Até terça-feira que vem a gente se encontra novamente. Tchau, tchau. Arrasou.